Olá, estamos chegando aqui, né, mais uma vez no Instagram. Vamos conversar, né, um pouquinho mais hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é bastante desafiante para todos nós, né, no planeta, porque a gente vai estar falando aí do tempo. Todos os dias as minhas clientes e clientes, né, eles fazem alguns questionamentos sobre o tempo, as dificuldades que as pessoas têm com o tempo, né? E aí as pessoas acabam se sentindo desconfortáveis porque não conseguem fazer aquilo que elas querem fazer, né? E aí eu quero iniciar hoje a live começando a falar uma coisa que é muito legal, né? Sobre o tempo. O que é o tempo? Então a gente vai ter um convidado muito especial hoje. Oi, Maria Helena, seja bem-vinda. Eu já vi o Luiz, já vi a Dani também. Vamos convidar aí o Luiz, né, para participar com a gente hoje. Então hoje essa questão do tempo, ela é uma coisa que ela está sendo muito vista por nós. Antes a gente falava que o tempo, a gente não tinha tempo. As pessoas começaram a se questionar se elas estavam com tempo demais. Depois a gente voltou novamente para os pensamentos, né? Como é que a gente. E aí, a gente convidou o Luiz Sá, que é uma pessoa muito assim bacana e que tem um conhecimento esplendoroso, que é coach de propósito também, assim como eu. E aí, vamos. Seja bem-vindo, Luiz. É muito bom estar com você aqui na nossa live de hoje. Isso, é muito bom de novo. Gratidão por fazer mais esse convite. E também esse assunto é um assunto muito interessante. Até eu começo com aquela frase que você já conhece muito bem, né? O tempo dá o tempo que o tempo tem, né? Uma frasezinha, né? Mole não, né? Então, o que significa o tempo para você? Diz aí para gente aí, o que é esse tempo aí? O que ele significa para você o tempo? O que vale mais? Responde aí para nós aí. O que vale Oi, mais? Jojo, tudo Você bem? está com, Bem-vindo. você tá com muito dinheiro ou você não saber ter gestão de tempo, seu tempo ir embora e você investir mal no tempo? O que vale mais? Porque o tempo, para mim, é o mais precioso da Terra. Agora você aí responde aí, o que é mais valoroso para você? Vamos ver. Bom, enquanto as pessoas vão colocando, eu queria, assim, falar uma coisa que para mim é muito importante, no sentido do tempo, como você falou aí, né? O tempo, quando nós recebemos esse presente aqui na Terra, é uma coisa que a gente pode verificar que todas as pessoas têm o mesmo valor no sentido que é igual para todo mundo, né? Olha só, o tempo ele é igual, a mesma moeda para todas as pessoas no planeta. Ele tem exatamente 24 horas para todos nós. Agora, o que a gente faz com esse tempo que o Luiz falou? Aí é conosco, né? Cada um de nós, porque a gente tem aí, se a gente começar a olhar, o tempo para cada um, como a gente perguntou, ele é visto de maneira diferente. A Dani botou aqui, ó, que realmente o nosso tempo é precioso. Imagina você que você recebe esse presente todos os dias, 24 horas, para que você possa gastar da maneira que você mais acredita que seja o melhor para a sua vida. Será que a gente está gastando esse tempo de uma maneira produtiva, de uma maneira eficaz, de uma maneira que você sinta no final do dia que valeu a pena viver o dia de hoje, né? Porque eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer, que tudo foi fluindo da melhor maneira possível. Olha só a pergunta que eu estou fazendo. Será?
Como é que você está aproveitando o seu tempo? E aí? Boa noite aí, Lidiane. Oi, Lidiane, prazer te ver aqui também. Então, gente, a gente está falando aqui sobre a questão aí da gestão do tempo, né? Então, eu queria convidar aí o Luiz, porque assim, os nossos workshops que a gente faz de treinamentos, tem uma coisa que é muito bacana, e que ele fala, e hoje eu vou deixar ele falar aí sobre a questão do tempo aí, que ele já sabe o que que é. Ah, sim. Nós temos, de acordo com a mitologia, né, a antiga mitologia, nós temos dois tempos, o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. O tempo de Cronos é o nosso tempo, o tempo do homem, né, o tempo do relógio. Como a Rose bem falou, aí, que são 24 horas cada dia. Mas o tempo de Kairos é esse, exatamente, se você, um minuto desse tempo do relógio, no tempo de Kairos, é muito diferente. Ele pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos e uma vida toda. Porque o tempo de Kairos é aquele tempo lá subjetivo, que é o tempo infinito, que é o tempo onde acontece o campo quântico, né? Onde tudo acontece ao mesmo tempo. Então, não tem como medir. Para nós podemos. Por isso que a pessoa, às vezes, quando nós, coach, falamos, isso assusta muito. Falamos da aprendizagem acelerativa, muita gente fala que é balela que o cara está falando, ou então que a Rose está falando. Mas não é, não. Se você confia que você está conectado com esse tempo infinito, muitas vezes você se surpreende, você fica assustado, que você faz tanta coisa num dia que você não acredita. Porque vem as inspirações certas, vem as decisões certas, tudo numa rotatividade de uma velocidade muito grande, muito assim, fora de normal, do controle. Quando você vê, está tudo pronto, tudo certinho. Mas quando você fica preocupado, não vai dar tempo, vai dar errado, tem isso aqui que talvez não dê certo, eu acho que aquilo ali é diferente. Quanto tempo você está perdendo achando, quanto tempo você está perdendo se travando, não acreditando que a coisa, como ela falou a palavra certa aí, que vem lá do Mihaly Csikszentmihalyi, né, que é lá aquele primeiro lá que falou do flow, né? Depois o Martin Seligman na psicologia positiva. Tem que deixar as coisas fluírem naturalmente, que aí você consegue resultados extraordinários. Assim, o Luiz falou uma coisa que, assim, vamos começar a pontuar um pouquinho. Queria falar sobre o tempo, no sentido, porque o tempo, para mim, é de uma forma. Nós somos um casal, então eu vou contar assim, vou contar para vocês uma coisa que é muito engraçada, tá, gente? O meu tempo, ele é mais elástico. Ou seja, eu coloco tudo dentro dele e sempre acredito que vai dar tempo de fazer tudo. Tudo, 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 tudo. E o Luiz, ele quer tudo muito rápido. Aí a palavra que ele acorda de manhã, gente, o tempo inteiro ele falando isso. Rápido, 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 assim. Quem já escutou isso, alguém falando para vocês para fazer rápido? Aí eu falei assim para ele hoje. Nossa, mas eu faço rápido. Só que eu não faço rápido igual para você. Aí ele falou assim para mim, mas eu não estou falando que você não está sendo rápida, e sim para que a gente sempre seja rápido. E ele utiliza essa palavra todo momento. Todo momento. Oi, Beth, tudo bem? Então, assim, essa questão do tempo, eu quis trazer ela hoje para que a gente pudesse entender o que é que a gente faz, primeiramente, com o nosso tempo, né? Para cada um de nós, a gente mede o tempo de uma maneira diferente. Por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui, que para ele tudo é rápido, né? Para mim, ele já tem uma lentidão. Por quê? Eu coloco tudo que eu tiver que fazer naquele dia. Então, isso às vezes me traz um desconforto, gente. Por quê? Eu acabo pegando muita coisa para fazer. Então, eu preciso de ser planejada, eu preciso ser muito organizada para que tudo dê certo. E eu vou contar para vocês uma coisinha que aconteceu comigo essa semana.
Então, assim, isso é para vocês perceberem que nós somos coach, mas também temos nossas dificuldades. E, contudo, só que o conhecimento que a gente tem, a gente conhece PNL, a gente conhece técnicas, e isso nos ajuda bastante. Eu comecei a ter uma dificuldade, porque eu sou professora também, que eu já falei para vocês aí em outras lives, e aí eu tinha muita coisa para fazer, mas era muita mesmo. E eu comecei a ficar estressada, eu fiquei agitada, porque eu fiquei exatamente o tempo aí. Eu falei, esse tempo não vai dar para eu fazer tudo o que eu tinha que fazer. Olha só. Isso é para vocês observarem que mesmo nós sendo coach, a gente também passa pelos mesmos conflitos que todo mundo passa. E aí eu precisei, né, de dar um tempo em algumas coisas, as prioridades. Eu separei algumas coisas e deletei. E aí eu fiquei fora das redes sociais, algumas coisas aconteceram para que eu pudesse novamente me equilibrar, porque isso tudo é importante, tá, gente? Então, o que eu estou contando aqui para vocês? Para que vocês percebam que isso acontece com todas as pessoas. E a gente precisa de ter um equilíbrio. Quando você percebe que não existe esse equilíbrio, aí que as coisas vão começar a funcionar. Porque se você vê que não está equilibrado, você vai partir para ação. A Marilena botou ali que ela medita o que ela fará no dia. Então, Marilena, eu também não só medito, mas a questão da minha organização, ela existe. Apenas o que aconteceu foi que a escola me mandou uma mensagem que precisava de algumas atividades que estavam fora do meu planejamento. E aí eu tinha que apresentar o resultado que eles queriam em pouco tempo. E aí que gerou esse conflito. Então, é para vocês entenderem que quando a gente tem as ferramentas certas, nós temos tudo, o conhecimento, a gente consegue se organizar. E aí, tudo fluiu da melhor maneira possível. Aí a Marilena botou ali que às vezes não dá. Eu queria que vocês pensassem agora um pouquinho, podem até fechar os olhos se quiserem, se alguém quiser, e pensar qual foi o último dia que você teve e que você viu que tudo que você fez deu certo naquele dia, fluiu tudo muito bem, em que você conseguiu fazer além do que você gostaria de fazer naquele dia. E queria... Isso aí me faz lembrar, né, sobre a questão de se desafiar. Né? Eu me lembro que um momento que eu tenho gravado assim, sobre essa velocidade de fluir, né, maior que eu tive, foi uma época que você sabe muito bem que eu tive uma imersão de 8 dias, quase que 15 horas por dia, dormindo muito pouco, aí uma formação que eu fiz em São Paulo. E aí, o que acontecia? Eu tinha que chegar na segunda-feira e na terça eu tinha a prova. Aí, para isso, eu tinha que assistir 13 aulas ou 14 aulas de 50 minutos em um dia, para poder reforçar o que eu tinha estudado anteriormente para fazer a prova. Em resumo, eu consegui ficar 14 horas estudando essas aulas, direto na segunda, depois de chegar de viagem, de pouco dormir por 8 dias, fiz a prova no dia seguinte, acertei 90% da prova. Aí eu me assustei, eu falei, caramba, eu pensei que acertar metade da prova, eu acertei 90%. Aí o que eu quero dizer com isso? Que quando você se desafia, acredita que dá certo, acredita que consegue, você consegue ter um resultado muito além do que você imagina. Mas se você não acredita, começa a complicar. A Maria Helena, ela botou ali, ó, que ela meditou hoje, né? E tudo foi conforme ela visualizou, né? Então, Maria Helena, isso aí a gente também costuma fazer para que a gente possa organizar aí tudo o que a gente deseja, né? Isso aí é uma coisa bem bacana também. No caso, a meditação, a visualização, se você fazer aquilo, tudo que você tem que fazer da maneira correta, você também vai conseguir ter resultado. Oi, Isis, tudo bem? Gente, vocês já não sabem quando vocês botam aquela mãozinha, eu fico querendo dar tchauzinho, acenando para vocês. Rose, mas isso que você falou aí, tudo isso é bacana. Eu também pratico meditação há mais de 40 anos. Mas será que com técnica, você fazer um padrão de organização, será que isso não funciona mais? Olha,
Para algumas pessoas, isso pode funcionar de uma maneira simples ou não, né? Aí vai depender da pessoa, porque a organização, gente, ela requer muita coisa. Não é só a meditação, não é só o seu planejamento, porque lembra que eu falei aqui que às vezes as coisas saem do nosso controle, né? Acontece um imprevisto e você conseguir resolver fazer uma limonada, né? Gostosa, com aquele limão lá, nem sempre é tão fácil, né? E simples você fazer. E com o conhecimento que você tem, com o conhecimento que as pessoas adquirem, pode minimizar aí as dificuldades. Mas a gente tem que estar sempre aprendendo e para colocar isso em prática, né, gente? Porque não é uma coisa, são várias situações aí que a gente tem que organizar, tá? Olha só, organização. E a organização, gente, está aqui, ó, no pensamento também. Mas você falou aí da questão muito legal, sim, que acontece muito na nossa rotina, ainda mais para vocês, professores, professoras. Está muito bagunçado, toda hora muda tudo, não sabe como é que vai ser amanhã. Hoje você está fazendo hoje, mas amanhã muda tudo. Fica tudo diferente, aí é difícil. Isso é chamado na tríade do tempo circunstancial, que é coisa que aparece de emergência que não estava antes programado. Mas isso não costuma ser uma rotina. Isso aí, para outras profissões, no geral, é uma coisa mais difícil de acontecer, o circunstancial. Mas tem a pessoa que vive na urgência e tem a pessoa que vive o importante. O importante, quando você faz uma boa gestão, você faz um cronograma. 5 a 6 coisas no máximo que você bota na sua rotina diária. E você vai se acostumando. Eu uso um aplicativo chamado Zen to Johnny, né? Que é a mesma. Você pode fazer isso aí num papel, um quadradinho, fazer fazer uns quadradinhos assim, que é o quê? O que é importante para mim fazer, que é coisas novas que está tranquilo, está sob controle, mas eu tenho que fazer. Não posso deixar acumular. O que é urgente tem que estar na prioridade, você tem que fazer primeiro, mas às vezes é tanta coisa que você divide, fragmenta. Você fragmenta em pedaços. Aí você faz o que é importante hoje e depois faz uma parte do urgente que estava pendente. E assim você vai levando. E se aparece um circunstancial que é uma emergência, você tem um tempo para fazer. Se você fizer isso todo dia, daqui a pouco você está tão controlado que você acha até graça. Assim, achei até bacana que isso que você falou. Eu não utilizo dessa forma, né? Eu utilizo de maneira diferente, que eu gosto de uma outra ferramenta, tá? De importante, urgente, porque assim, uma coisa que é bem interessante você pensar é que se você não fizer aquilo tudo que você tem que fazer, deixar sempre para urgência, você vai viver tão estressado que você não vai conseguir, às vezes, dar conta daquilo que é preciso. Você vai gastar mais energia que precisa ser feita, tá? E aí você vai despender aí energia. Então, você vai ficar muito cansado. E quando vem alguma coisa que é urgente no dia que ele falou aí, que no caso ele chama de circunstancial, né? Isso acaba afetando até a nossa saúde. Então, a gente precisa sempre de fazer tudo o que é necessário para que não vire urgente. Porque quando aconteça um imprevisto, você já tenha isso. E assim, a Rejane botou que ela usa um quadro branco para ela listar as tarefas. Legal, Rejane. Bacana. Tem até uma outra coisa que algumas pessoas colocam. Eu estou tentando aqui porque saiu, não está dando para eu ver. Ah, tá. Foi a Rejane mesmo que botou. Que quando ela fica tranquila, ela faz uma relação com as coisas que ela tem que fazer. E as tarefas que surgem, tudo costumam ir bem. Mas mesmo assim, nem sempre dá para fazer tudo. Rejane, isso aí é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Então, assim, uma das coisas que é muito bom para, assim, a pessoa quer ter uma vida extraordinária, ela fazer todos os dias pelo menos 5 coisas, tá? Você pode começar com 3 e aumentar aí para 5. E aí você vai conseguindo se organizar. Agora, você precisa fazer um planejamento e uma organização muito forte para que aquilo continue você tendo
digamos assim, consiga, né, cumprir com aqueles prazos. Porque, olha, uma das coisas que mais afeta a saúde das pessoas, principalmente está falando muito com mulheres aqui, é a questão da prioridade. Que você não coloca prioridade naquilo que realmente é importante para você. Você vai deixando aquilo para lá, para depois, e aquilo acaba virando urgência. E quando você vai fazer aquilo que você tem que fazer, a coisa já está num estágio de emergência, de urgência, já extrapolou tudo. Né? O que você fala disso, Luiz? Não, sim. Aí, isso aí me faz lembrar, né, que no próprio WhatsApp tem aquela luzinha de emergência, como se fosse um desastre. Né? A pessoa já está pitando aquela luzinha, a sirene está pitando e a luz piscando. Já. A pessoa já está tão apavorada que ela está quase desmaiando de perigo da coisa que tem que fazer, que às vezes tem situações, né, que elas são impactantes, não só na saúde, não só na sua rotina, como também pode trazer prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, como a Rose falou, e prejuízo também nos relacionamentos no geral, seja familiar, seja no corporativo, nas empresas que você trabalha. Então é muito importante você manter uma gestão. Mas agora, Rose, depois você vai chegando aí mais perto de alguma coisa que todo mundo não gosta de falar, que é algumas coisas que a pessoa cria que atrapalha muito esse tempo fluir. Depois você toca algumas coisas que a gente vai falando aqui também, alguma coisa. Tá, agora vamos dar. Isso aí foi tipo uma abertura para a gente começar a pensar um pouco como é que a gente vem lidando com o nosso tempo. Tá? Então, a pergunta que a gente vai trazer, a primeira, como é que você lida hoje com o seu tempo? Tá? Então, eu queria que você colocasse aí se você consegue lidar de 0 a 10, o quanto que você lida bem ou mal. Vamos botar aí, né? Primeiro, como é que você lida? Você lida bem com o seu tempo? Você consegue fazer as coisas como você gostaria de fazer? Tudo que tem que ser feito? Como é que tem sido aí a sua vida? Principalmente agora, né? Nesse período aí da pandemia, a gente tem utilizado muito as redes sociais. E quando você utiliza as redes sociais, principalmente no trabalho, gente, no trabalho está trazendo um grande desafio para a gente, né? Como você lidar com o privado, a sua vida privada e a sua vida profissional no mesmo espaço. Então, nunca foi tão importante você aprender a lidar com o seu tempo como hoje. Para que a sua vida de relacionamento, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, financeira e a sua saúde, que é um dos pilares mais importantes, que é esse, né? Então, você precisa lidar muito bem com o seu tempo. E eu queria saber como é que vocês estão lidando com o tempo. A Dani botou ali, que geralmente ela não consegue fazer mais. Aí eu não entendi A Beth botou que ela gostaria de ter mais tempo. A nota dela seria 7. Ela anda trabalhando. A Dani botou que é mais de 2 coisas ao mesmo tempo. No dia, eu acho. Luiz, o seu está conseguindo ver que o meu está travando aqui, eu não estou conseguindo ver. Não, mas é isso mesmo que ela falou. Que, na verdade, né, a questão de multitarefa tem assim, uma geração, digamos assim, dos anos 80 para 90, tem uma geração aí que é muito multitarefa, né, que às vezes faz 4 coisas, 5 ao mesmo tempo, consegue fazer. Mas não é muito bom você fazer tudo ao mesmo tempo. Que pode ser que você não consiga finalizar nenhuma delas ou pouca dessas partes das coisas que você está fazendo. Se você tem habilidade para lidar com mais de 3 coisas, 4 coisas ao mesmo tempo e finalizar no seu dia, bacana. Você é ótimo. Você já desenvolveu, já tem isso normal em você. Mas se você não tem essa habilidade, é bom você priorizar também uma hierarquia, o que é mais importante, o médio e o mais difícil. Você primeiro executa 3 ou 4, se for o caso, mais fáceis de realizar, mais fácil de concluir. Que aí você fica muito feliz, fica cheio de energia, comemora, né, que você fez. Opa, consegui! Aí depois você consegue pegar mais difícil.
aí você lida melhor com a mais difícil. Né? Assim, a Beth, ela botou aqui, acho que a Rejane também, né? Ela colocou aqui que, às vezes, acaba deixando o seu lado pessoal um pouco de lado, né? E a questão profissional está mais atuante. Beth, então, isso aí é uma coisa que está acontecendo com muitas mulheres, né? Então, assim, no curso que a gente tem, a gente trabalha essa questão aí, principalmente dos papéis, né? Que as mulheres desempenham na vida dela pessoal, tá? No relacionamento, no profissional também. Isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Olha, meninas que estão aqui, hein? Sábado a gente vai trabalhar isso, hein? Todo mundo lá na nossa aula, tá? E vai ter uma sessão incrível em grupo justamente para a gente trabalhar isso. Então, gente, isso é muito importante, a gente saber essas prioridades, porque o que acontece é que, às vezes, a gente não observa o que é mais importante, e aí gera esse desconforto aí, né? E o que acontece é que quando você acaba elegendo uma coisa que não é importante, ou você deixa de lado essa coisa importante, gera conflito interno. E isso que eu estou falando para vocês foi o que já aconteceu comigo, tá? Eu acho que tem alguém aí passando um carro na rua, tá, gente? É propaganda política, agora está perto de política e fica eles passando com som altíssimo. Então, gente, a gente tem que observar bastante isso, se realmente as escolhas que nós estamos fazendo, se elas realmente estão na nossa hierarquia, como o Luiz falou. Sabe por quê? Senão você vai gerar em você conflito interno. Lembra que eu falei aqui com vocês hoje? Que eu tive isso, exatamente isso, nessa semana passada. Tá? Então, eu precisei de dar uma parada e utilizar o meu conhecimento que eu tenho, né? Com PNL, com coach, várias coisas, para que eu pudesse voltar no meu equilíbrio, para que isso não estivesse repercutindo, isso principalmente na minha saúde. Então, isso é muito importante, gente. Vocês que são minhas alunas, que são do meu grupo, olha, a gente está sempre utilizando áudios aí para que você possa ter aquela tranquilidade, porque isso é muito importante. E quem aí também já fez sessão comigo sabe dos ensaios mentais que a gente faz e no final, a reprogramação também que a gente faz exatamente para a gente saber lidar com essas dificuldades aí. Então, assim, uma outra pergunta que eu acho que é muito bacana, Luiz, a gente falar aqui, será que o tempo, ele é um amigo ou um inimigo seu? É uma questão muito interessante, né? Como a Rose bem falou, se você lida bem com o tempo e você está bem organizada, essa hierarquia de importância, você sabe lidar com ela, e quando as circunstâncias, quando aparecem, você vai logo, resolve, logo se é mais rápido, você resolve logo, não deixa ela atrapalhar as outras, aí ele é um grande amigo seu. Mas se você está naquele momento de urgência total, meu Deus, ele é um grande inimigo. Porque se tivesse 48 horas no dia, não dava, ainda era pouco ainda. Olha a pergunta, Luiz. Quem é que aqui, algum dia, ele já ficou sem dormir para entregar alguma atividade do seu trabalho, algum projeto, alguma coisa que tinha que fazer porque não deu tempo de entregar dentro do período acertado? Olha aí, ó. Eu também, gente. Eu contei que eu deixei acumular. Foi um caso que eu contei hoje mesmo. Eu deixei acumular um pouco. Depois eu vejo. Aí depois eu vi que tinha a imersão que eu tinha esquecido. Eu tive que estudar, que eu ia estudar em 8 dias. Eu tive que estudar em um dia. Assisti a aula em um dia. 13 aulas. Então já aconteceu comigo já. Gente, você anotar num bloco de notas, até a Rejane falou que ela anota num quadro branco, né, Rejane? Então, isso é muito importante, porque a nossa mente, dependendo do caso, às vezes você está tão atarefada, com tantas coisas para você fazer, que você não percebe que passou, às vezes, alguma tarefa sua. E se você não tiver aquilo lá organizado, aí pode trazer um problema desse aí, né? E às vezes... A Dani colocou aí que ela... A Dani botou que ela está estudando de madrugada.
Você fazer isso uma vez, gente, tudo bem. O que não pode é virar uma rotina isso. Porque quando isso vira uma rotina, nós fazemos padrões de comportamento. Se você fazer isso uma vez, tudo bem. Mas se você ficar fazendo isso sempre, você começa a utilizar o quê? Aquele modo, tá? Automático do piloto automático. Sempre fazendo isso, acaba criando padrão. E isso daí vai trazer consequências muito fortes, tanto na família, no relacionamento, na sua saúde, como eu falei aqui, que isso é muito importante. E uma coisa é assim, se você foi deixando para depois uma coisa que você já sabe que tem que fazer, dentro de você tem o seu lado que vai te cobrar. E se você não fazer ele agora, a cobrança quando vir vai ser tão forte que você pode ter um problema grave, né? Na doença, ou alguma coisa, até no falência financeira, muitas coisas, gente. Então, assim, hoje, você precisa de estar equilibrada, com tudo organizado. Eu acho que, nos últimos anos, é o período que eu mais observei, tá? Que isso precisa de estar muito organizado foi agora. Eu não sei se para você tem sido dessa forma. Será que tem sido assim também para você? O que você acha, Luiz? Na verdade, isso que a Rose falou, nós não podemos deixar de ter olhos para essa questão do momento atual diferenciado que nós estamos vivendo. Eu assisti um vídeo do sul da Itália, agora recentemente, nesses dias, né, que houve situações assim muito fortes na questão de ter problemas de empresas, problemas em comércio, que estão deixando de funcionar e tudo. Então, mais do que nunca, o seu tempo tem que ser muito bem direcionado para você estar bem ajustado para atender a necessidade, as novas demandas que estão surgindo. Para você ter seu emprego tranquilo, para você manter, para você ter oportunidades. Hoje a concorrência está aumentando pelo esse problema mundial, não é daqui, nacional, é mundial. Né? Entendi. Assim, você estava falando, nem era muito isso, estava falando mesmo na questão aí, por conta da informática, né? Porque hoje tudo é muito automatizado, né? Então, a cada dia vai automatizando, então são mais informações que vêm chegando no seu cérebro. E aí você precisa até ter tempo também para você dizer não. Gente, olha só, o que a gente tem que aprender é dizer não, tá? Para as tarefas. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é produtiva ou você é atarefada? Como é que está a sua vida hoje? Será que o pessoal vai responder isso, Luiz? Porque isso aí é uma coisa que é muito profunda. Você colocou uma palavra aí, você hoje está muito boazinha, você colocou a palavra atarefado. Eu Acho que falaria, você é produtiva ou procrastinadora, que é um pouco mais pesado, né? Porque a gente vai falar da procrastinação na semana que vem, então eu não quis entrar. Não, só que nós não vamos aprofundar nas circunstâncias da palavra em si, no seu conceito. Mas muitas vezes, como nós já colocamos, né, aí a pessoa fala assim, depois eu consigo fazer, eu faço à tarde, não estou muito afim não, eu vou aqui me distrair, eu vou dar um passeio, eu vou ali no shopping, vou olhar umas vitrines, vou fazer uma compra, né? E aí não deixa de fazer. Aí vai passando, esquece amanhã, aí no outro dia não fiz, aí apareceu outra coisa, você não teve tempo de novo, aí fica para outro dia. Daqui a pouco é emergência, é urgência, aí você faz no tranco, né? Olha só, não é fácil. Gente, assim, percebam que quando você acaba fazendo todos os dias as tarefas, aquilo que você tem que fazer, fica muito mais simples para a sua vida, né? Aí se chega alguém aí, te chama para um churrasco, te chama aí para você fazer uma viagem, te chama para você ir numa festa, você vai tranquilamente, aí você vai curtir, né? Senão, se você não fizer, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar da festa, do churrasco, você vai ter que virar a noite trabalhando, porque você não entregou aquilo que você tinha que ter entregue. Uma outra coisa assim que eu queria fazer uma pergunta, como é que você planeja a sua rotina diária?
A Dani botou ali que ela acha, né? Ih, acho que somos tarefeiros. Gente, então assim, como é que você planeja a sua rotina diária? Será que alguém vai colocar alguma coisa? É muito importante que vocês coloquem aí, para a gente entender e colocar alguma coisa que possa ajudar, possa contribuir, nós precisamos saber um ou outro, ó, fique tranquilo à vontade, que não tem a coisa errada, tem a forma diferente de se fazer. Você não está errada da forma que você faz. Todo mundo faz da forma certa. Mas, às vezes, a gente esquece de olhar um ângulo diferente, uma perspectiva diferente, que possa melhorar. Nós estamos aqui exatamente para dar nossa visão sistêmica diferente. Aí você analisa, se você achar que realmente faz sentido, aí você reenquadra essa forma aí da sua que você já tem, não é, Rose? Não é Isso mais aí. ou menos por aí? Olha, a Rejane, ela botou ali que ela tem uma tarefazinha aqui que ela colocou que está acumulada. Ela falou que acho que é o cesto de roupa suja, né? Que está acumulado por adiar. Assim, é tudo a questão da importância que a gente dá para aquilo. Lembra que a gente falou da prioridade? Teve algumas outras coisas que você colocou à frente, né? Então você tem que observar aí se até quando, né? Você vai deixar, de repente, olha só, de repente vai chegar no final de um dia aí, e se você adiar demais, você não vai ter nenhuma roupa, aquela roupa que você gostaria de vestir não vai tá legal, né? Então, assim, a gente precisa aí fazer uma organização. E na nossa vida de dona de casa, da nossa organização, a gente também precisa, gente, ter uma organização. A gente pode fazer um planejamento, né? Na segunda-feira faz isso, na terça-feira faz aquilo, porque aí você consegue lidar bastante, né, com as situações que acontecem no nosso dia a dia. Que nós que somos mulheres, né, a gente tem muitas atividades. Além aí, da jornada que a gente tem, às vezes que a gente trabalha fora, né? A gente ainda tem outras jornadas de mãe, a gente tem jornada de irmã, a gente tem outros tipos de jornada. E aí a gente precisa, né, de organizar e planejar bastante isso. A Jojo ela botou ali que ela é procrastinadora. Mas, Jojo, essa questão de ser procrastinadora, tá? Todos nós somos procrastinadores, mas a gente vai falar isso na próxima live, então eu não queria falar hoje sobre isso, né? Mas assim, tudo é questão de prioridade, né? Aquilo que a gente vai colocar como uma ordem de prioridade. E aí isso Ô, tem muito Rose, a ver com o propósito. você colocou uma coisa interessante aí, que é bom falar um pouquinho mais, que para a gente fazer uma mensuração aí, para não igualar. Porque, pelas tarefas em geral que as mulheres têm, o quadro na trilha do tempo é diferente da mulher para o homem. O homem, por exemplo, diz que a importância deve ser 70% do seu tempo. O ideal, mas é longe do que acontece, as pessoas ficam muito abaixo. Aqui no Brasil, então, lá, por exemplo, lá fora nos Estados Unidos, precisa 2,5 pessoas, 3 de um brasileiro para fazer que um faz lá, precisa de 2,5 a 3 aqui para fazer igual. Então já é um pouco procrastinador brasileiro, né? Por si em si, e só, né? Assim, pelo seu nível mesmo de pensar. Mas entre a mulher e o homem existe uma diferença. A média que seria ideal para um homem é 70% e para a mulher 53%. Isso é por quê? Por causa dessa multitarefa, que a mulher não só trabalha quando tem seu emprego, não só cuida dos filhos, também tem a casa, e ainda muitas vezes o homem é um pouco relapso, não liga muito para o lado financeiro, muitas mulheres assumem esse papel também. A Rosa, de repente, toca alguma coisa de papel. Às vezes ela assume papel demais, né? E aí fica muito difícil ela equilibrar esse tempo dela, né? Gente, olha, essa questão do papel é uma questão que ela é muito importante, tá? Da gente trabalhar ela de uma maneira sistêmica, para que a gente esteja equilibrada, para que as nossas energias elas não sejam drenadas, tá? Então isso é muito importante. E aí, assim, eu vou contar aqui para vocês uma coisa que aconteceu no passado, né? Que eu vivia sempre atarefada com muita coisa para fazer, e
a criação do meu marido, esse que está aí, ele não tinha sido muito acostumado em fazer certas coisas. E aí, mas chegou um momento que ele falou, não, a gente conversou, porque afinal nós somos uma equipe, né? Em família também a gente é uma equipe, é um time, todo mundo, né? Então todo mundo começou a se ajudar ainda mais, inclusive nas tarefas de casa. Hoje ele ajuda bastante, tá? Nas tarefas assim domésticas, nos ajuda, ele que faz as compras, muitas coisas ele faz para poder me ajudar, para que eu possa desenvolver outros papéis que eu tenho, que tem sido um pouco, digamos assim, grande, né, no momento. Então, assim, isso precisa ser pensado também na família, tá? Essa questão lembra que eu falei aqui? No nosso mapa sistêmico. Então, assim, a família é uma parte desse mapa e a gente precisa também ser trabalhado isso. Logicamente, a gente não é da noite para o dia, né? Aos pouquinhos a gente pode ir colocando alguma coisinha. Pensa bem, gente, não é bom a gente olhar para o nosso marido e falar assim, aí ele levar um cafezinho para você, você está trabalhando, ele vai lá e pega uma xícara de café e traz para mim? Eu fico toda feliz. Mas não vou dizer que é puxa-saco, não, que não é bem assim, não. Porque merece mim, que ela estava trabalhando, eu estou vendo que ela está estressada, aí fez o café novinho lá, minha filha fez, aí eu pego, boto a xícara e levo lá para ela. Né? Mas é bom mesmo, né? A gente saber que a gente pode fazer mudança na nossa vida. E assim, isso não tem a ver com a idade, tá? A gente já tem quase 40 anos de casamento e no início do casamento não era assim. Isso mudou depois. Então, assim, foi o quê? A conversa, né? A mudança de mindset que a gente tem é o que faz toda a diferença. Por isso que o coach é tão importante. Porque faz a mudança aqui. E quando muda aqui, tudo se transforma na sua vida. É uma nova percepção que a gente tem e a nossa vida também acaba mudando. Porque, na verdade, a mudança, queira ou não, ela acontece primeiro dentro de nós, é de dentro para fora. Que você ouvir falar por anos, às vezes os pais, com toda boa vontade, falam para os filhos, Deus de pequeno, isso aqui dá errado, isso não é bom, ou aquilo ali, você deve pensar melhor antes de fazer. Aí se entra pelo ouvido, sai pelo outro, como dizem. Né? Mas quando você interioriza, analisa, e tem um diálogo seu interno, e você vê e muda o seu mindset através do autoconhecimento, aí a coisa é diferente, né? Você consegue ter uma nova ideia, aí vamos dizer assim, você olha assim e fala assim, é uma perfeição, tudo dá certo, são santinhos. Não, nós somos igual todo mundo, cheio de defeito, a gente às vezes erra, às vezes eu falo uma coisa ela não gosta, às vezes eu falo uma coisa eu não gosto também. Mas só que a gente procura entender cada momento com critério e procuramos separar, porque comportamentos e atos não é a pessoa é diferente. A pessoa ela é aquela coisa especial, é uma coisa diferente do outro. Então a gente não pode tirar conclusões da pessoa, mas sim conversar sobre aqueles momentos, sobre o comportamento, sobre o fato, a ação que a pessoa teve ali e não pensou bem, mas não naquele momento acalorado, no momento que o terreno está sentado, calminho, né? Senão a coisa pega fogo. Né? As meninas botaram aqui, porque passou rápido, você estava falando, eu nem consegui ver aqui, né? A Lidiane botou aqui, bonito a união. A Dani botou aqui que a forma de pensar é diferente. A Marilena botou lindo. A Jojo botou aqui, isso se chama companheirismo. A Marilena botou show. E a Dai acenou pra gente. Oi, Dai, que bom te ver aqui. Beijo, tá? Oi, Dai, tudo bem? Então, assim, uma coisa também que é muito bacana, assim, a gente pensar, o que a gente está fazendo na nossa live de hoje? A gente está fazendo uma live de reflexão, né? E a gente está contando aqui coisas práticas da nossa vida, por quê? O que acontece na minha casa, acontece na de vocês, acontece na do outro, ninguém é diferente. E é como a gente lida com isso é que vai fazer a diferença. Então, hoje eu trouxe para vocês essa questão aí do que aconteceu comigo na semana passada e que essa semana já está tudo organizado. Foi para o final de semana, né? Era muita coisa que foi chegando e eu já organizei tudo novamente. Então, isso tudo
a gente pode fazer na nossa vida. Mas olha, muita coisa, gente, está tudo aqui na nossa cabeça, né? O nosso sistema de crenças e valores, ele que guia a nossa vida. Por isso que é tão importante a gente ter bem claro, tá? Quais são os nossos valores e se a nossa vida ela está sendo realmente norteada aí com essa hierarquia dos nossos valores. Isso é muito claro para todos nós. E se você não tiver isso claro, a sua vida se desorganiza. Você começa a ter conflito interno. E isso tudo acaba ficando complicado. O autoconhecimento, ele consegue fazer com que você olhe para você e você veja o que você está fazendo com a sua vida, o que você está fazendo contigo. Se você deixou de olhar para você, há quanto tempo que você não olhou para as suas tarefas, o que você está fazendo no seu trabalho? Você está dando conta de tudo? Se você está com tarefas acima daquilo que você pode, então tudo isso é uma maneira de uma reflexão, né? E por isso que a gente está trazendo aqui hoje. E aí eu queria perguntar, como é que anda a sua organização? Conta pra gente aqui, estou doida para saber. Você sabe, né, Luiz, que coach é um bicho curioso, né? A gente é doida para saber. É porque, obviamente, que a organização para um não é a mesma organização para outro. Mas é muito natural a pessoa nem tá muito aí para a organização. A pessoa só entende que existe essa palavra organização quando o negócio embola de uma forma que a pessoa está à vontade de largar tudo e sair correndo e sumir. Né? Só nesse momento que a pessoa começa a entender como é importante ter uma organização. Né? E assim, uma coisa que assim, eu vou falar aqui que eu acho que é bastante importante a gente falar, é que às vezes a pessoa acredita, tá? Ela pensa que a organização vai tomar o seu tempo. E eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo no passado. Porque eu falo, não, isso dá muito tempo, vou deixar assim mesmo. Tipo aquela coisa, deixa a vida me levar? Então. E aí a gente às vezes não faz um sistema de organização. Isso também está aqui dentro, tá, gente? Que a organização, ela é externa, mas é na nossa mente também. Então, se você tem aquilo tudo organizado, quando acontece as coisas que são fora, os imprevistos, tudo que acontece na nossa vida, fica tudo muito mais fácil. Então, às vezes, um projeto que você faz, ele não dá certo exatamente por isso, tá? Porque alguma coisa que você fez, tá? Não foi da maneira correta, você não organizou, você não planejou. Que o ciclo do sucesso também tem isso, tá? Você tem que organizar, você tem que planejar, você tem que organizar, e você tem que agir. Então, é um ciclo, tá? E se você termina aquele ciclo, o que não deu certo, você refaz novamente. E o Luiz, acho que caiu, né? Vou ver aqui se ele caiu mesmo. Ele caiu, ó. Ele deve, a internet lá em cima não deve estar legal, que acontece mesmo, tá, gente? Tudo com ao vivo, acontece assim mesmo. E aí eu queria... Lembra que a gente falou aqui muitas coisas que nós falamos aqui hoje, na questão de organização. Falamos também até, inclusive, algumas coisas dentro do nosso relacionamento na nossa vida. Lembra dos papéis que a gente falou aqui? Então, será que você hoje está deixando a vida te levar? Ou você realmente está sendo a protagonista da sua vida? Porque isso aí é muito importante. Eu queria saber se você hoje está sendo realmente uma protagonista. Então, a gente está falando sobre ser protagonista, ser a comandante da sua vida, né? Você realmente saber para onde você quer ir. A gente está falando aqui, Luiz, você tinha caído? Ele chegou aí de novo, né? Estou de volta. Nós, né, estamos sendo a protagonista da nossa vida, né? Se realmente a gente está tendo a rédea da nossa vida, gente, olha, é muito importante, principalmente a finança, tá? As finanças, elas são importantes. Dani, você está vendo a gente aqui? Pessoal, vocês estão nos vendo? Agora eu acho que está ok. Você está bem, eu estou tranquilo aqui também, mas estava meio travado aqui para mim, mas agora está bom. Tá. Então, assim, isso é muito importante a gente fazer essa reflexão, principalmente por conta da vida financeira, tá? Como é que você... Hoje até eu atendi uma cliente e a gente estava conversando sobre isso, tá? Se você tem a sua vida financeira toda desorganizada, como é que no seu relacionamento, na sua vida profissional, as coisas vão fluir,
né? Você vai conseguir se sentir realizada, você vai fazer aquelas viagens que você quer fazer, aquilo tudo que você deseja fazer. Primeiro você tem que organizar isso aí, né? Organizando a sua vida financeira, você vai botando tudo isso em ordem, né? E isso tem a ver com o quê? Ah, Rose, mas o que isso tem a ver com o tempo? Tem a ver com o tempo, porque a gente, quando organiza, a gente organiza tudo. Não só as finanças, nem a vida de forma geral, a vida pessoal. Luiz, como é que anda, né? A gente estava falando aqui, o que é mais importante? A execução ou mais evidente? Então, vamos trazer essa palavra, acho que fica mais simples assim, visual, né? O que é mais evidente para você? A execução ou a procrastinação? Como nós já falamos um pouco, mas a gente não vai aprofundar nisso aí por causa da live da semana que vem, né? Depende de como você esteja. Se você é uma pessoa que está ligada a 220, igual eu sou, você quer realizar mais, está tendo ousadia, está se desafiando todo momento. Acabou uma coisa, você se desafia mais, vai indo, vai indo, vai indo. Mas se você é aquela pessoa que espera que amanhã um dia vai estar melhor do que hoje, ou então aquele tipo deixa a vida me levar, então você vai estar mais evidente na procrastinação. Né? Isso aí depende de como você está enxergando e de como você está encarando o seu momento atual. Né? Uhum. Assim, uma coisa também que eu queria fazer uma reflexão aqui, como é que anda o equilíbrio nas tarefas? Na esfera aí da importância, da urgência ou da circunstância? Como é que estão essas três esferas na sua vida aí? Isso aí é a situação muito importante. Né? Você tem que manter isso equilibrado, que normalmente a gente tem que saber, vamos dizer assim, escrever o que é comum, o que está na rotina diária, que é normal, e você manter isso bem equalizado e fazendo, não deixar acumular, vai fazendo, e depois pega, como eu falei, alguma parte fragmentada do que é urgente, que você deixou acumular muito tempo, e vai fazendo, daqui a pouco você vai eliminar. O circunstancial não tem jeito. Tem coisa que aparece circunstancial que é agora ou nunca. Ou você faz, desculpe o termo aí, ou se ferra mesmo. Então não tem jeito. Mas tem que ser assim, ter uma visão bem assim de águia. Né? Você tem que saber tomar as decisões imediatas e fazer um bom controle dessa hierarquia. Né? A Dani, ela botou ali, que a procrastinação ronda ela. Ela botou ali, que procura fazer antes de se tornar urgente, que ela detesta que as pessoas pressionem ela. Gente, olha só, é muito bacana a gente fazer um planejamento, né? Semanal, do que você vai fazer naquela semana, e aí você consegue se organizar melhor, né? Porque se você esperar o negócio acontecer, quando vem, se você não tiver com aquilo organizado, você nem sabe às vezes o que você tem que fazer. E até um planejamento mensal, né? Dependendo do que for. Aí aqui... Oi. Esse assunto aí, né, tem muita coisa. A gente podia ficar 4 horas aqui, mas falta 5 minutos. Você tem que falar aí do que vem por aí extraordinário que você está preparando aí para esse público maravilhoso que está sempre aqui com a gente. Então fala um pouco, senão a gente acaba não conseguindo falar sobre isso. Olha, vai ter muita coisa bacana, tá? A gente vai ter lá um e-book maravilhoso lá para baixar, lá nas minhas redes sociais, durante a semana que vem, e vai ter uma coisa incrível que vai estar acontecendo, vai ser o lançamento de um livro, tá? Onde eu sou coautora de mulheres, a gente vai estar começando a colocar isso no final da semana, alguns posts para vocês verem, então é um livro, é um manual prático para as mulheres, tá? E aí com ferramentas de coaching, com muita coisa para que você que está aí, você possa realmente fazer mudança aí na sua vida. Então, assim, vai ser uma coisa muito bacana. E vai ter uma coisa... Olha quanta coisa bacana, hein? Ainda tem mais uma. Olha só, a gente vai estar fazendo um desafio no mês que vem, tá? Para mulheres, mas isso daí eu vou contar só mais próximo, tá? Que eu quero pegar que seja de surpresa para vocês, tá? Mas só fique sabendo que vai ter esse desafio incrível,
E que todas as mulheres aí estejam convidadas, tá? Para que possa aí estar fazendo isso. E o nosso curso aí, que vocês já conhecem, né? A gente está vindo com outras coisas mais bacanas ainda, incrementando tudo isso, né? Ô Luiz, e você? Como é que as pessoas te acham? Ah, e para me achar, rosemarysá.coach lá no Instagram, tá bom? Sim, e como ela falou também, eu não sou invejoso, não, eu também estou lançando minha coautoria também no meu livro de especialista no corporativo, para empreendedores, para quem é empresário, quem tem seu negócio, né, para não cair em certas armadilhas. Tem lá ferramentas também poderosas e também situações que vão ser contadas da rotina de cada um, até da minha rotina como trabalhando no corporativo, na esfera administrativa, vivências que nós tivemos que foram desastrosas, para as pessoas entender como elas devem proceder, como elas devem acompanhar, como elas devem se organizar, para não cair nessas armadilhas. É um livro também muito bacana, que é um livro também que ajuda muitas pessoas que têm negócio ou querem ter negócio, também vai ser lançamento no final do ano. Então está vindo por aí também. A Rose com dela para as mulheres, eu com o meu para os empreendedores e empresários também. Para me encontrar, luissap.oficial ou pelo telefone 21 98626 5417. Olha, gente, esse livro, ele vai ser bacana, que ele vai ser vendido pela gente mesmo, tá? E também vai ser também disponibilizado pela Amazon também, né? Então, assim, vai ser muito fácil. Aí você vai poder estar adquirindo assim, dessa forma também. E vai sair, esse livro de mulheres vai sair dia 24 de novembro, tá? Esse vai ser o dia do lançamento. Então, assim, estou super animada, porque esse livro ele foi um marco, tá, na minha história, porque, inclusive, eu mudei aí até de nicho por conta desse livro. Então, e também você pode falar também que, embora tenha a ver muito com a sua história, todas as suas alunas e as coaches que você atendeu ajudou muito você a ter essa inspiração, não? Então, nossa, muitíssimo. vocês ajudaram lá a escrever com ela pensando em vocês, foi escrevendo lá o artigo lá, né, Rose? Ah, sim, foi maravilhoso. Que, inclusive, eu estou fazendo aí uma pesquisa para mulheres com mais de 40 anos, né? Hoje mesmo eu fiz uma entrevista aí com uma pesquisa, foi muito bacana, que as minhas alunas já me ajudaram, mas eu também estou fazendo com outras pessoas que não são minhas alunas, para seja pessoas diferentes também, tá? Para a gente fazer aí uma pesquisa bem bacana que vai ajudar realmente as pessoas. Ô, Rose, Eu só quero falta um minuto, agradecer. eu vou agradecer muito mais uma vez você ter me convidado, gratidão. E bacana vocês que estão aqui, convida sempre suas amigas, seus amigos, para estar junto aqui, que quanto mais pessoas entrarem, melhor o desempenho, mais coisas a gente tem aqui para entregar, mais a gente se dedica, mais a gente pesquisa. É uma troca muito intensa, vocês com a gente com vocês. Sem vocês, nada acontece, nós não conseguimos aprofundar nos assuntos que é incomum, é um bem incomum para todo mundo. Agradeço de coração, Rosa, mais uma vez o convite. Obrigado. Ah, eu que agradeço a todo mundo, a você, Luiz, que está aqui com a gente, né, que sempre trazendo um conhecimento maravilhoso, e você que está aqui, minha querida. É muito bom, ou querido também, que estejam aqui. Não faço distinção de sexo aqui, tá? Você que sempre vem contribuindo com as nossas lives, que traz muito insumos para a gente trazer aí resultados aí para as pessoas que a gente trabalha, que é muito gratificante a gente saber que a gente pode estar ajudando as pessoas. E contem comigo. Só vocês me chamarem, tá? Pelo direct, rosemarysá.coach, ou pelo WhatsApp, que muitos também têm, e o meu canal no YouTube lá, Rosemary Sá. E o Luiz, ele já falou aí, Luiz.sá, não quer, o Luiz? Coloca o seu... Ponto oficial no Instagram e pelo WhatsApp, 986265417. Então, gente, olha, imensa gratidão, tá? Por você que esteve aqui, por você, Luiz, também que está aqui. Fica aqui, então, uma gratidão imensa ao universo por ter nos conectado aqui com as pessoas certas. Porque se você que está aqui, você que está escutando, que realmente essa mensagem é para você, tá? Um beijo, gente. Tchau. Tchau.
Show.